Olá! E assim chegamos ao 20º episódio do projeto O que te faz fluir. Projeto esse que tem o propósito de trazer pessoas, trocar ideias, criar conexões. Desde já agradeço por todas e todos que contribuíram, participaram, enviaram. Hoje, com quem eu conversarei é uma pessoa muito importante que eu conheci, o Rafa Barros, uma figura que tem uma trajetória de vida, uma pessoa assim sensacional. Daqui a pouquinho deve estar chegando por aqui. Esses instantes aguardando a conexão, para ver como que a conexão está. E esse dia que é um dia de muita reflexão, dia 31, um ciclo se fecha para que outro se inicie. Será que estamos ao vivo? Ao Rafa. E aí, mano, tudo certo? Tudo ótimo, boa tarde. Desde já, Boa tarde. agradecer você por essa disponibilidade, um dia tão importante, um ano tão diferente, desafiador, né, meu amigo? Como você tá? Arrumando aqui. Aí, agora foi. Tô bem, mano. Tô bem, tudo certo também. Agradeço o convite. Eu contei pro Denis, nosso amigo em comum. Falei, o Gabriel me chamou para fazer um papo dia 31. Aí eu pensei, se eu não aceitar, quem que vai aceitar, mano? Então vamos fazer. Para mim é bem significativo criar esse desfecho desse projeto no dia de hoje, porque o ano de 2020, Rafa, foi um ano de muito aprendizado. Para mim, eu traria um olhar, esse poder de síntese para 2020, com um ano para gerar muita consciência, muita reflexão. E eu que tive o privilégio de te conhecer, graças ao nosso amigo em comum, um deles, num projeto tão bonito, você que, nesse momento, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, com quem você trabalha, que é algo que me emocionou muito, conhecer um pouco da sua trajetória, um pouco do seu trabalho. Pô, que massa, Gabs. Então, eu trabalho com a linguagem do palhaço de rua. Eu sou um palhaço de rua, né? Sou formado em artes cênicas pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente eu desenvolvo uma pesquisa no mestrado na Escola de Comunicação e Arte da USP, né? Da Universidade de São Paulo, sobre o palhaço de rua também. Então, comecei a fazer arte na rua e vi que era uma maneira que eu conseguiria viver disso, tanto financeiramente, né? Como alimentar o corpo e a alma, assim, né? Era uma coisa que eu queria fazer e algo que alimentava meus desejos. E então eu fui praticando e fazendo na rua, enquanto também fui fazendo essa minha formação. Então eu termino a minha graduação em 2011 e sigo apresentando na rua, fundo uma companhia de circo e teatro, né? Que esse ano vai fazer 10 anos já de existência. E nesse tempo todo eu sigo apresentando e sigo refletindo sobre, mas sem estar na academia propriamente dita, assim, né? Na universidade. E aí, em 2019, eu entro no mestrado para refletir mais sobre esse assunto que eu faço, né? Com que eu trabalho. Então, é o meu trabalho e também é o que eu estudo, o que eu olho, né? E o que eu reflito na universidade. E aí, a partir disso, fui desenvolvendo outros trabalhos com outras pessoas, né? Então, também trabalho com outros grupos e também faço parte de um grupo chamado Palhaços Sem Fronteiras, que é um grupo que trabalha em locais de alta vulnerabilidade social, em locais de desastres naturais, em locais de refugiados de guerra, né? Então, eu também desenvolvo esse trabalho. Quando eu comecei a trabalhar com palhaço, eu pensava que eu queria fazer em qualquer espaço que desse para fazer. Então, eu fui me aventurando em vários grupos para experimentar essas linguagens mesmo. Então, essa é minha trajetória, assim, né? Nesse momento de aquecimento dos motores, Rafa, eu tenho algumas curiosidades sobre
sobre a sua trajetória, sobre você. A gente já teve o nosso bate-bola. Eu tenho aprendido que vocação, talento, são coisas que nós nos destacamos de forma natural. E eu queria entender, aliás, eu queria entender, não, eu queria perguntar para você, o que você entende como talento? Que momento você olhou a trajetória da sua vida, ou se teve alguém que virou para você e falou, pô, cara, você manda bem fazendo isso? Nossa, velho. Olha, chega, me arrepia, Gabriel. Eu lembrei disso outro dia, cara. Eu comecei a estudar uma outra coisa, comecei a estudar uma coisa relacionada mais à internet, web design, e eu vi que não era muito isso que me motivava assim ao estudo e tal. E eu fui fazer eu lembrei que eu tinha feito teatro na escola. Aí eu falei, meu, vou voltar a fazer teatro. Acho que o teatro é uma coisa que me faz falta, que me faz bem e tal. E aí tinha um curso de teatro gratuito a 3 quadras da minha casa, na época. Isso em São Bernardo. Me inscrevi no curso e fui fazer. Por incrível que pareça, a pessoa que estava dando o curso, ela estava no mestrado em artes cênicas na USP. Isso há 13 anos atrás, se eu não me engano. E aí eu tava naquela, quero fazer isso, amo teatro e tal. E essa pessoa percebeu isso, que era a minha professora, que ela se chamava Laura Lúcia. E ela chegou para mim e falou assim, olha, se você quer fazer isso mesmo, vai estudar, vai fazer curso, tem curso no Sesc, vai fazer uma faculdade. Então eu lembro que ela foi decisiva e agora você me contando, eu me lembro dela. E aproveito para agradecer ela por isso, assim, por ter me dado essa ideia. É uma professora de teatro que eu carrego até hoje um presente que ela deu, que no teatro a gente chama de galharufa, que é como se fosse um amuleto, assim, né? Eu tenho muito carinho por isso. E aí a outra coisa, Gabs, que é curioso, é que na minha área, né, você sabe disso, tem muito essa coisa do talento. E eu fico refletindo muito sobre isso. E aí outro dia me ajudou a pensar sobre isso um desenho, que é o desenho do Avatar, que é da Nickelodeon, que está no Netflix, tudo. E o Avatar me fez refletir muito sobre isso, porque veja só, o Avatar, ele nasce o Avatar, mas ele precisa, durante a vida, aprender a lidar com os 4 elementos. E aí, para mim, cara, o talento é um pouco isso, assim. Você pode nascer com predisposições a estudar e se dedicar a determinadas coisas, né? E então eu acho que é isso, assim. Para mim, o talento é tipo uma semente, né? Que você tem que cuidar, cultivar. E aí eu acho que as coisas podem ir por aí, assim. Esse talento que vem, né? Essa inspiração, eu acho que vem quando a gente está bem dedicado à coisa. A disciplina supera o talento em muitos momentos, Rafa. Eu tenho um amigo aqui que está participando com a gente, o Véder, o Alan Salgado, a Lorena, minha mãe que está aqui do lado. Que E legal. na semana passada eu perguntei, semana retrasada eu perguntei para ele, no episódio 18, o que fazia ele fluir. E ele disse que fazer a diferença na vida das pessoas. E você leva para as pessoas algo que teoricamente te vê pouco, as pessoas sorrirem, se divertirem. Qual é a função do seu trabalho, Rafa? Qual é o propósito do seu trabalho para você? Cara, para mim, Gabs, é fazer as pessoas viverem momentos de alegria. A primeira, para mim, é isso. Se eu conseguir isso, legal. A partir do riso que eu posso causar, ou a partir desse momento de alegria, eu pretendo que a pessoa tenha energia suficiente para olhar para um problema, para uma situação, para o mundo que a gente vive de uma outra maneira. Porque eu acredito que o palhaço, ele é por si só um subversivo. Ele olha o mundo de outro jeito. Por isso que pra gente é engraçado. Porque a visão que ele tem nos causa graça. E o palhaço, ele é vamos dizer, um vivente, assim, ele gosta muito da vida. Então ele não desiste. Então eu acho que o meu propósito é isso, assim, trazer esse momento da alegria, trazer esse momento do riso, né? Mas sempre com o pé no chão, assim, não uma alegria que se desprende da realidade.
uma alegria que tende a querer ver as coisas de outro lugar, né? Eu penso que um problema, às vezes a gente conta o problema para o amigo, porque aí eu tô vendo esse lado do problema, né? Quando eu te conto, você fala, ó, tem esse aqui, ó. Então, essa mudança do ponto de vista talvez seja o convite do palhaço. E o palhaço tem por si só uma coisa, que ele é um perdedor. No sentido de que ele já, vamos dizer assim, desencanou de alguns valores que nos prendem para poder brincar mais. Então ele não se importa, às vezes, de entrar numa situação que seria constrangedora para a gente no dia a dia, se aquilo for motivador para ele viver o que ele está querendo viver ali, né? Para ele conseguir fazer o que tá posto. Então, para mim é isso, assim, essa possibilidade que o palhaço traz de vivenciar uma alegria. E aí hoje eu vejo, né, Gabs, como com toda essa situação que a gente está passando de isolamento, como é importante o encontro pessoal, né? Eu lembro que no começo dessa pandemia falaram, putz, agora com a internet o teatro, né? O teatro de rua vai minguar. E eu olho e falo, não, a grande crise das pessoas é porque elas queriam estar perto. A gente tem justamente que continuar fazendo quando puder, né? Porque é muito essa troca humana da presença é uma coisa que eu gosto muito, assim. Por isso que faço na rua também. Porque eu gosto de pescar aquelas pessoas que não iam assistir as coisas e tava passando lá e gostou e deu risada. Você acabou de responder uma pergunta que surgiu agora, que é exatamente isso. Se você prefere o palco ou a rua. E eu preciso da sua ajuda, Rafa. Tem um ator que ele é muito famoso, que ele fazia o papel do palhaço, que ele acabou se suicidando. Esqueci o nome dele. O Robin Williams, não era? Robin Williams, exatamente. Ô, Rafa, quem cuida de você? Porque você leva alegria, você fica numa área de vulnerabilidade que tem muita coragem em chegar lá e levar o seu talento, seu trabalho, anos de disciplina. Quem é que cuida de você quando o calo aperta ou quando as coisas começam a dar muito certo? Chega e fala, ô, menos, vem aqui. Tem alguém especial? Cara, Gabs, em 2014 eu comecei a fazer terapia, que para mim foi algo bem importante, nesse sentido que você falou, né? E onde eu consigo lidar com essa questão, né? Então, profissionalmente, assim, eu comecei a fazer isso. Uma terapia que eu me identifiquei, que para mim foi bacana, que é uma terapia de reequilíbrio energético, que para mim funciona bem e tal. A partir disso, cara, tem as pessoas amadas do nosso caminho, né? A família, minha companheira, os amigos, as amigas. Eu sou muito conversador. Então eu gosto muito de trocar ideias, trocar experiência, trocar ideia com pessoas mais velhas que já passaram pela fase de trabalho que eu estou passando. E então gosto muito desse lugar, assim, de compartilhar. Tento ir por aí, sabe? Tento me cuidar por aí, assim, nesses lugares. E também tento me manter bem, assim, sabe? Tento respeitar meu limite, me manter bem, comer saudável, fazer exercício, né? Eu tô com 33 anos agora, os 25 que eu tinha, que você já podia fazer qualquer coisa que no outro O dia... metabolismo já está levantando a plaquinha de atenção, né? Já está nos acréscimos. Vamos se ligar. Então é isso, né? Eu procuro me cuidar aí também, assim, né? Acho que a gente vai vendo a importância do cuidado perene para a coisa não, né? Não degringolar muito forte, assim. Então eu me cuido dessa forma, assim. Sensacional. Eu tenho consumido bastante, Rafa, podcast, leitura. Estou entrando numa área que eu não gostava muito, que é política. Eu tinha um pouco de ranço de política, eu olhava para a política, e aí estudando um livro do Cortella, que ele fala política para não ser idiota. Porque nós somos idiotas quando nós nos fechamos no nosso mundo. E eu tenho um olhar conservador. Eu vivo numa cidade que é capitalista como São Paulo. Atualmente estou passando férias aqui com a minha família em Jaú. E eu sempre gostei do lado social. Inclusive, eu consegui minha primeira graduação de administração
pelo assistencialismo. Então eu fico naquela veia meia um pouco conservadora, mas eu gosto de gente. Rafa, qual é a função da política para você? O que você enxerga através da internet? O que isso pode beneficiar para nós nesse ano de 2020, nesse ano de 2021 que se aproxima? Cara, eu acho que minha história, igual eu te contei da coisa do talento, também vai como eu posso dizer, me esculpindo. Porque o moldando parece meio fixo demais, né? Eu acho o esculpindo mais bonito. Foi me esculpindo. Minha mãe, Gabs, ela fez a carreira dela na educação pública. E ela terminou, fez bastante tempo, ela foi diretora de escola pública, depois ela foi professora de EMEI. Inclusive, a minha primeira apresentação agendada e com público foi num EMEI que minha mãe trabalhava na época. Então, eu tinha essa vivência próxima dela. Assim como você, eu também me beneficiei, de certa forma, das políticas públicas, porque fui fazer uma universidade pública em 2008, quando eu entrei, né? Depois disso, Gabs, muitos dos trabalhos que eu realizo são possíveis graças a políticas públicas nas artes. Isso eu não tenho dúvida, assim. Em 2014, eu fiz um projeto de circulação em Londrina, no interior do Paraná, onde eu me graduei em artes cênicas, que eu circulei por todas as zonas da cidade, né? Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro, e por todos os distritos rurais, que lá são pequenas cidades, seriam como pequenas cidades em volta de Londrina, mas que ainda são Londrina. Então faz parte da cidade. Eu não tenho dúvidas que eu não faria esse projeto se não fosse o edital chamado Promic, lá de Londrina, que é de incentivo à cultura. Quando eu fui em São Paulo, eu fui aprovado em um PROAC, que eu fiz apresentações nas estações de trem. Depois disso, eu fui aprovado no Fomento, que foi quando eu consegui realizar esse novo espetáculo. Esse ano, minha pesquisa no mestrado é financiada por uma agência de apoio à pesquisa acadêmica nas artes, né? Não somente nas artes, porque a CAPES, ela também financia pesquisas. Então, assim, eu meio que... A minha trajetória não seria essa, sabe? Então, eu acredito que eu também acredito muito no diálogo, e talvez isso seja a grande questão do momento, né? E também gosto muito de saber outros universos, né? Se esse universo respeita o outro, né? Respeita as diferenças, percebe que a outra pessoa nem sempre vai ser o que a gente acha que ela deveria, né? Respeitando os seus limites, eu estou muito aberto para o diálogo, né? Mas eu também compartilho contigo que eu acho que as pessoas poderiam ter melhores condições de vida numa cidade igual São Paulo, né? Me corta o coração ver de novo o final do ano com enchente, sabe assim? Então, é isso, né, Gabs? A gente sabe que não é longe a enchente. É com nossos amigos, é com pessoas que a gente conhece, é em lugares que a gente já passou, já viveu, né? Então, eu olho por essa via, assim. Acho super importante. Acho que a política consegue fazer coisas muito, muito importantes, assim, na sociedade em geral, né? Eu investi no livro do Obama, Rafa. Não é um livro, é um MBA sobre política, sobre socialismo, sobre capitalismo. Cara, às vezes eu me emociono porque parece que está do lado falando. Ele traz essas nuances sobre a guerra, sobre a necessidade de ter um amparato médico, como nós temos o SUS. Lá nos Estados Unidos, 30 milhões de pessoas, qualquer coisinha tem que desembolsar. Esse ano de 2020, Rafa, teve algum livro, algum podcast, alguma música que te marcou muito? Nossa, Gabs, teve, cara, o livro do Siddhartha Ribeiro. Ele é um professor, ele é um neurocientista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ele estuda os sonhos, né? Ele estuda o que acontece na nossa cabeça durante o sonho. E isso me pegou num lugar, assim. E o livro é super... Eu acho que eu virei amigo do Siddhartha. Foi um pouco Se eu encontrar ele na rua, eu começo a trocar ideias. Foi um pouco a sensação que você trouxe do livro do Obama.
E aí, o que aconteceu? Foi no começo da pandemia, então eu tive tempo para fazer o que ele propõe, que é o quê? Você ir se deitar, né? Ter um processo ali para adormecer, dormir o suficiente, acordar, e a primeira coisa que você faz é registrar o que você sonhou. Ele chama de sonhário, que seria um diário de sonhos, né? E Você aí eu chegou a comecei a fazer a fazer. higiene do sono, Rafa? Não, não fiz isso. E aí eu comecei a fazer e aconteceu o que ele falou que ia acontecer. Aí eu falei, ah, não, eu sou daqueles que fala, bom, o cara tá falando que fazer tal coisa, dá nisso, vou tentar. E aí ele fala que, né, no primeiro dia você vai lembrar algumas coisas desconexas, no segundo você vai lembrar umas 3 linhas, no terceiro você tá... E aí eu comecei a lembrar de situações que se desenrolaram e tal. Então, e aí fui fazendo isso algumas vezes e li o livro dele, assim, chamado O Oráculo da Noite. E aí muitas reflexões, muito bonito, né? Ele fala sobre a importância da gente repousar, né? Acho que tem a ver com o que você trouxe também, né? Que falam tanto da gente ser produtivo e como é importante a gente dormir, né? Dormir bem, assim. Eu tenho um olhar, Rafa, vou abrir aqui meu coração e trazer uma particularidade. Eu sou muito objetivo para os meus relacionamentos, nas minhas amizades. E eu finalizei agora uma especialização, uma MBA de gestão de pessoas, e tive uma oportunidade de começar uma nova pós de neurociência. E a primeira matéria é sono. E aí eles começaram a falar sobre o sono. Na hora que você trouxe esse recorte, eu comecei a rir, falei, sincronicidade. Porque a importância do ócio criativo, né? Descanso também é treino, né, Rafa? É, sim, sim, sim. É a vida também, né? Como indivíduo, assim. A gente não se descola tanto assim da vida, né? Para fazer as coisas que a gente tem que fazer. Não tanto quanto a gente gostaria de se descolar, né? Então é isso. É sobre o cuidado também, né? E a importância do sono com a criatividade, a importância do sono com jornada de trabalhos extensas. Por exemplo, de cada 10 mulheres em São Paulo, 3 têm problemas com insônia, por causa das contas, por causa da correria, por causa que geralmente mãe, ela tem os afazeres da casa e cuida dos filhos muito mais que os homens. Acredito que isso está mudando, né? Nós temos algumas estruturas machistas, assim, chatas, né? Que deveria já ter ficado para trás e infelizmente não ficam. Pô, Rafa, gostei dessa nossa sincronicidade. Eu comecei a rir a hora que você falou. Depois me passa essa dica, hein? Eu vou anotar. Pô, com certeza, Gabs. E assim, é um livro super bem escrito, gostoso de ler, sabe? E é engraçado, ele traz alguns exemplos de obras artísticas que os caras tiveram a ideia no sono, no sonho. Claro, é o que a gente estava falando, né? São pessoas que trabalhavam com música. E aí tem uma história muito bonita, só para finalizar essa história do sonho, que ele falou que o cara que fez a tabela periódica sonhou a tabela, inclusive com espaço para os elementos que ainda não tinham sido descobertos. Ah! Eu achei incrível. Que legal que você está fazendo Eu isso de gosto. neurociência. Eu fiquei muito interessado. Ah, eu tô viajando, cara, principalmente que é na parte de comportamentos, né? Que é onde eu, com a fé em Deus, vou migrar para o mestrado também, Rafa. E ó, só trazendo um recorte rápido, eu gosto muito de biografias de empresas. Eu viajo. Eu tenho o livro da Nike, né? A marca da vitória, que o nome Nike, um dos sócios tiveram a ideia através de um sonho. É mesmo? Olha, não sabia dessa. Que Coisas viagem. da vida. Ô, Rafa, aproveitando, falando de podcast, falando dos livros que sempre acompanham, eu dei um novo sentido para o meu lado espiritual, para a minha fé. Eu sou evangélico, eu digo que eu sou evangélico não babaca. Eu sei aonde Deus fala comigo no meu coração, mas eu gosto muito de um samba. E o dia que eu vi você tocando o banjão, eu falei: opa, é um dos nossos. E que falta faz uma roda de samba? Quando eu vi o deles, me falaram: é da Zona Leste. Eu falei: opa, já tem algo em comum. Onde você mora em São Paulo, Rafa? Mano, atualmente eu morava ali perto da Barra Funda e atualmente com essa história da pandemia
eu tô morando num apartamento em São Bernardo, que foi onde eu cresci e tal. Eu vi que seria uma possibilidade boa para esse período, né? E eu moro por lá agora. Mas também eu trabalho lá na Zona Leste, na cidade de Tiradentes, no galpão do grupo Pombas Urbanas, que aí é onde eu desenvolvo trabalho, onde a gente ensaia, onde a gente estuda. Mas eu acredito que o samba, mano, foi graças ao ABC Paulista mesmo, viu? E depois a Londrina, que foi onde eu aprendi a tocar. Mas acho que o ABC fez eu aprender a ouvir. Depois eu aprendi a tocar. Eita, nós. Lá foi o celeiro, Rafa? Quem te ensinou? Qual foi o primeiro instrumento que você aprendeu? Você toca vários instrumentos, né? Cara, tem uma história doida. Eu pedi um cavaquinho de presente para minha mãe com 2 anos. Obviamente eu não lembro disso, né? Quem me contou isso foi ela. E aí eu pedi esse cavaquinho. E aí esse cavaquinho eu tenho ele até hoje. E eu guardei ele. Então eu tive algumas aulas de saxofone com meu tio, porque temos essa proximidade também. A família da minha mãe, ela é toda da congregação. Então meus tios tocam. Um tio meu toca, né? Toca saxofone. Então, quando eu tinha uns 17 anos, ele me deu umas aulas de sax, assim, né? Só que acabou acontecendo algumas coisas, eu desencantei ali naquele momento. E aí, quando eu fui para Londrina, eu levei esse cavaquinho. Então, eu aprendi o cavaco e o pandeiro. Eu lembro que foi uma coisa que eu acho bonito, assim. Eu gosto muito de percussão. E aí Londrina foram os amigos, assim, né? As pessoas que tocavam, aí eu me encontrava para aprender, para estudar e tal. E aí também em Londrina eu lembro que a gente não falava que ia fazer festa, a gente falava que ia fazer um samba. Ah, vamos fazer um samba lá em casa. Eita, nós. Era a festa, né? Samba é festa, né, E Rafa? Enquanto tem samba, não acaba a alegria. é, putz, eu sinto muita falta disso, assim. Então, aí eu levava o cavaco, aí fui praticando, né? Aí arrumei o banjo e tenho muita vontade de fazer uma roda com você, mano. Isso é uma verdade. Eu ontem postei um TikTok, que eu também tenho um TikTok. Não faço as dancinhas, mas faço minhas resenhas de um samba que nós fizemos em 2018. Aquela galera reunida em volta da piscina. Sinto muita falta. Para mim, o samba também gera muita conexão. Ô, Rafa, e falando de perrengue, cara, muitas pessoas elas me procuram hoje, né? Essa questão de percepção para aumento de perspectiva, para ganhar novos horizontes. E a maioria das pessoas falam assim: eu quero uma carreira para fazer grana, para ganhar dinheiro. Eu falo: olha, infelizmente eu não vou conseguir te ajudar, porque o nosso trabalho é um pouco maior, é para ser. A mudança vem de dentro para fora. E aí, como que você fez, cara, para sobreviver, trampar como palhaço? Vamos supor, você chega na empresa, o que você pode mudar na vida das pessoas? Olha, Gabs, eu acho que foram momentos diferentes. Eu não escolhi essa profissão pensando no dinheiro. Eu escolhi ela pensando em fazer o que eu gostaria de fazer. Depois que eu escolhi isso, uma das coisas que eu precisava resolver era, para eu continuar fazendo isso que eu faço, eu preciso pagar minha vida material, né? Os Preciso boletos pagar minhas chegam, né? contas. Sim, incansavelmente, né? Boleto é uma coisa que não decepciona, cara. Ele chega, velho. Ele tem o dia dele, ele chega uns dias antes. É impecável. Impressionante, E agora com né? o débito automático não quer nem saber se é Natal, se é aniversário, se é Réveillon, tá lá, né? Ainda vem um lembrete. Pum! Exatamente, Gabs. Então eu vi isso sim e vi que era necessário que eu aprendesse a me organizar também, sabe? Aprendesse a me planejar, aprendesse a, por exemplo, ter uma reserva de emergência, que era uma coisa que eu aprendi há pouco tempo atrás, assim, se for ver o tanto de tempo que eu estou vivendo com isso. Porque é isso, eu já fiz 2 viagens para a Europa para me apresentar por lá, eu financiando para eu ir, né? Sabendo que era importante, que era uma experiência massa e tal. Então, o dinheiro para mim me diz sobre alcance, sabe? Para eu pagar uma passagem, para eu ir viajar, para eu fechar um trabalho e ter um carro que eu consiga ir fazer o trabalho, né?
Então é sobre isso. E aí eu acho que é uma questão de organização. E aí na minha área é algo mais complexo, porque cai num problema de que, mas aí eu vou vender minha arte, né? Mas eu vou me vender e tal. Isso cai num lugar um pouco, né? Que tende a não ser bom e tal. Só que aí eu trabalhei com muita gente, Gabs. E aí eu comecei a ver que ou eu me organizava, ou alguém organizava para mim e pegava uma boa parte do dinheiro. Aí eu falei, talvez o próximo passo seja eu aprender a me organizar. Então, quando eu te contei que em 2014 eu aprovei um projeto, foi o primeiro projeto que eu escrevi. Então, em 2014 eu escrevi um projeto e foi aprovado. Nisso eu tive que abrir um CNPJ. Então, essa coisa de ter um CNPJ, uma pessoa jurídica, tal. Passei por poucas e boas, mas fui levando. E hoje em dia eu tenho uma microempresa, né, que trabalha com a minha companhia de circo e teatro, é uma microempresa. Então, assim, aprendi a administrar ali aos trancos e barrancos, né? Mas Eu eu acredito que... como eu como gosto de gestão, tenho o maior orgulho, Rafa, em ter acompanhado o seu trabalho, casado com a Cíntia, casado com o Denis. A Cíntia é psicóloga, trabalha com essa gestão de pessoas, tanto no lado terapêutico como no lado de progresso. O Denis é uma pessoa que me ajuda muito na questão da comunicação e estratégias de negócio. E vocês fizeram algo, Rafa, naquele projeto que me chamou muito a atenção, que é valorizar a comunicação do ser humano como ele é. Nós vemos muitas pessoas se preocupando com a internet das coisas, com a robótica, a Revolução 4.0, e elas esquecem que a empatia, a comunicação é o que vai fazer o diferencial. E o Denis até traz um recorte que o aplauso, se vier, virá depois. E quando ele colocou, a galera ia falar e todo mundo batia palma e incentivava, eu vi que coisas muito bacanas começaram. E eu gostaria de trazer para você, Rafa, tem aqui uma pergunta que eu acho que ela é bem pertinente. É possível ter bom humor com tudo isso que 2020 tem representado? É o Matheus Bonassa que traz essa ótima pergunta. Que legal. Pô, o Matheus é um palhaço também, cara. Foi um dos caras que eu vi quando eu tava querendo fazer, sabe? Então, para mim é uma alegria que ele esteja aqui hoje. Um abraço pro Matheus. Cara, possível ter bom humor nessa situação, eu acho que os humores variam, né? Assim como o palhaço ele não é engraçado o tempo inteiro, a vida também tem suas questões. Achei um ano super complexo. Claro que a gente não está passando a gente está passando por algo que nunca aconteceu, né? A gente não sabe direito o que fazer. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse no começo, eu vejo a alegria como uma maneira de lidar com a vida, assim, né? Uma maneira de ter energia para, né? Então, eu vi um papo sobre essa questão do ano que a gente passou e tal, que era assim, bom, estamos de frente para um deserto, precisamos atravessar, né? Então, é difícil, não é fácil. Acho que a gente saberia aprender diversas lições sem ter que ter passado por tudo isso, né? Mas é o que está dado. E eu lembro que uma vez um professor de palhaço, a gente estava fazendo um exercício muito, muito bonito. Era um exercício de pular corda. Simplesmente pular a corda. A gente entrava em cena e pulava a corda. E aí, de repente, você erra. E as pessoas brigavam com a corda. Aí ele falava assim, a corda é o que está acontecendo. É a realidade. O que você pode fazer é a partir disso que está acontecendo, né? Então eu acho que é possível a gente cultivar as coisas e é possível a gente cultivar até o limite que a gente consegue também, né? Porque no final das contas a gente é um serzinho no meio desse universo, né? Tem muita coisa acontecendo para além da humanidade, né? A humanidade não é o foco do planeta Terra, né? É que a gente acha que a gente é. Eu gostei muito do que você falou sobre ter uma consciência para uma reserva de emergência. Lucas Mercedes acabou de entrar aqui, um amigo meu, diretor de bateria lá do Império de Casa Verde.
também estuda administração. E o músico, ele sofreu muito. As pessoas que trabalham com eventos, que trabalham com organizações de buffets. Aqui eu tenho um primo que trabalha com uma empresa de segurança e eventos, e a gente sabe que durante 10 meses eles sofreram muito. Muitas pessoas, elas perderam o seu sustento, e aí a questão governamental em dar o subsídio, e algumas pessoas também usam o subsídio como muleta. É um assunto um pouco delicado. Eu trago para mim, Rafa, que algumas pessoas, elas veem uma oportunidade na crise, que elas têm um olhar otimista, e algumas pessoas, elas são pessimistas, elas sempre têm um olhar negativo na oportunidade. Claro, cada um tem a sua trajetória. Claro que num ano onde quase 200 mil pessoas morreram, e nessa época alguns acabam extrapolando, eu acredito que o ano de 2020, ele é um ano que vai marcar muito para nós que, graças a Deus, sobrevivemos. Ele vai ser lembrado. Há quem diga que ele acelerou os impactos da tecnologia, há quem diga que ele chamou a atenção para as pessoas terem um sentido maior do que se vale levar adiante. Tem uma pesquisa, Rafa, nos Estados Unidos, que 70% das pessoas que estão nos empregos, elas estão reavaliando se continuarão em 2021, que elas mudariam de emprego com um acréscimo financeiro de 10%. Então a questão já não está tanto na grana. O que você pensa sobre tudo isso, Rafa? Putz, Gabs, quando eu consegui fazer minha reserva de emergência, eu pensei, poderia ter feito isso 10 anos atrás. Cara, como eu disse para você, eu fui aprendendo a fazer as coisas fazendo, né? Então, o que aconteceu, Gabs? Uma vez eu fiquei abismado com o que eu tinha pago de juros para o banco. Eu lembro que foi um dia decisivo, assim. Cheque especial ou cartão de crédito? Era cheque especial, assim, sabe? Aí caiu um pagamento de um trabalho, metade do pagamento foi para cobrir. Eu falei, nossa, eu tô trabalhando para dar dinheiro pro banco. O banco não tá precisando de dinheiro, né? Eles têm o dinheiro, né? O dinheiro é dele. Que piada! Que piada de mau gosto, hein? Não é, meu? Putz, eu não achei a menor graça também. Aí eu comecei a ir atrás de informação. Porque o que eu parei para pensar, Gabs? Eu falei, bom, eu estou realizando o meu trabalho. Eu faço o meu trabalho. Estou indo para os lugares. Estou recebendo por isso. Então, eu preciso me organizar para conseguir viver dessa forma. Porque, para mim, era uma questão, assim, viver do que eu faço, né? Eu vivo hoje integralmente da minha profissão artística, né? Do que eu trabalho, enfim, do que eu construí. Então, aí eu fui atrás de ver essa educação financeira, por pesquisas na internet mesmo. E eu descobri que eu não tinha tido educação financeira. Quando eu abri uma conta em 2008, 2007, me deram um cartão de crédito. Eu acho que cartão de crédito é uma parada igual a carteira de motorista, sabe? Não pode dar assim na mão das pessoas. Mas a gente sabe, né, que é uma roda propositalmente para ela girar para dívida. Então eu comecei a achar que a gente se organizar financeiramente, cara, é um tipo de subversão. Eu olhar e falar assim, não vou comprar um monte de parada que estão falando que eu preciso durante 6 meses, porque eu vou comprar a minha reserva de emergência. Foi assim que eu consegui fazer. Falei, bom, eu vou comprar. E aí, Gabs, para mim, o que foi importante? Eu comprei espaço criativo, velho. Porque aí, assim, eu não trabalho mais para o mês que vem. Eu começo a trabalhar para daqui 6 meses. Então, eu tenho espaço, né? Uau! Para fazer isso, assim, né? Eu tenho espaço para criar, para ter. Porque antes eu percebia que eu ficava o dia pensando no dia do chegado famigerado boleto, né? Agora, aí isso. Sobrevive, assim, não também... vive, né? Exatamente. Agora, assim, eu também sei que a condição que eu cheguei nesse ano de pandemia me possibilitou isso. Talvez, se eu tivesse tido um grande gasto no final do ano passado, eu estaria também na régua, certinho. Eu não tenho filhos, por exemplo, né? Eu não tenho alguém que depende de mim também. Eu sei que isso geraria uma outra questão. Então, eu não acho também que seja tão simples. Mas eu acho que é uma coisa que a gente consegue repensar, né?
fazer de outras Eu ouvi maneiras. esses dias, Mas é isso, Rafa, né? nesse papo gostoso que nós estamos trocando aqui nessa conversa, eu ouvi esses dias que dinheiro, sexo e trabalho deveria ser encarado com uma seriedade maior no nosso país, porque é isso que molda a população, né? As pessoas olham para o dinheiro, olham para o sexo e olham para o trabalho de uma maneira muito superficial, muito descartável. Acho que fica aí uma reflexão. Rafa, agradeço imensamente a sua disponibilidade. Você é um presentão que a sincronicidade da vida trouxe através do Denis, através desses encontros. Talvez a vida seja isso, sobre encontros, né? E eu queria te perguntar, o que a gente pode fazer diferente, Rafa, para 2021, para fluir melhor, para sorrir mais, para se divertir, para lembrar que a gente precisa se cuidar, que uma coisa que acontece no palco, outra coisa que acontece nos bastidores. Putz, Gabs, que difícil. Bom, vou primeiro agradecer também, porque aprendo muito contigo, cara, e agradeço muito dos nossos encontros com o Denis, aqueles encontros que ele fez com o grupo, né? Ouvir suas falas, ter vivenciado aquele curso que você convidou, né, para eu estar ali na época que você estava lá na Mega. Para mim foi uma abertura de um universo que eu falei, nossa, que bacana, querem que eu esteja aqui. Não é só que eu posso estar, né? As pessoas também gostaram que eu vim. Então, para mim, foi uma parada muito, muito gratificante mesmo. Então, agradeço também o nosso encontro e não tenho dúvidas que a vida é sobre encontros. Até tem aquela música que o Emicida lançou esses tempos, né? Ele fala, tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é nós. Então, eu acho que talvez para o próximo ano seja a gente cultivar, seguir cultivando isso que a gente acredita, né? Ter calma tanto para o nosso desespero, né? Para o nosso medo, ter calma para as coisas que vêm, que são difíceis. A gente tomar cuidado em quem que a gente também às vezes despeja a caçamba de entulhos, né, da vida toda. Acho que é por aí, assim. A gente... E aí, como uma pessoa que trabalha com arte, talvez seja importante eu indicar que a abstração, a imaginação, a criatividade, ela é muito mais importante do que parece só esse papo meio bicho grilo, talvez, né? Porque a imaginação não é que ela vai prever o futuro, mas ela faz a possibilidade da gente imaginar outros futuros possíveis, né? Todas as invenções partiram de uma ideia que estava querendo, olhando para o mundo e falando, poxa, acho que pode ser um pouco diferente. Então, eu acredito que a música tenha esse poder. Acredito porque tem dia que eu acordo meio assim, boto um som e falo, opa, já estou um pouquinho melhor, né? Ou boto um samba, boto uma música que me anima, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que é sobre cuidado mesmo. A gente cuidar da nossa saúde mental, né? Da nossa alegria, seguir se cuidando nessa pandemia, porque a gente também está num período que está muito complicado ainda, né? Eu sei que está todo mundo muito cansado, mas também não acho que se trata disso. Eu acho que é algo que a gente está passando como humanidade, assim, e é importante que a gente siga se cuidando. Então, talvez esse cuidado, assim, esse cuidado de da gente cultivar as coisas que a gente acredita, cultivar os sonhos, né, Gabs? E ver que Exatamente. seguiremos, mano. Quantos tivermos aqui, temos. Pensar no coletivo, uma consciência. Infelizmente, essa fase não acabou. As pessoas elas podem ter se cansado de quarentena, de se cuidar, só que o vírus está aí. Cada um sabe aonde seu calo aperta e cada um dará conta de si. Rafa, desejo para você, para sua família, para seus queridos, muita alegria, muita fé, muitas bênçãos. Obrigado por estar aqui comigo nesse dia. Tiver algum projeto, alguma coisa que você queira compartilhar, suas redes, esse vídeo ele ficará salvo aqui no IDTV, no meu canal lá no YouTube. Já parou para pensar, Gabriel Ferraz? Rafa, mais uma vez, muito obrigado. E é contigo. Pô, muito obrigado, Gabs.
Se alguém estiver ouvindo e se interessou pelo meu trabalho, meu grupo se chama Exército Contra Nada. Então tem o Instagram aqui, a gente tem o Facebook, Exército Contra Nada. É um grupo que desenvolve uma pesquisa no circo, no teatro e principalmente nos espaços públicos, na rua. Então eu espero que 2021 esteja reservando aí que a gente se encontre nas praças para dar risada e para eu te cobrar essa roda de samba, mano. Pode deixar. Ó, Rafa, pode deixar que a hora que tiver liberado, meu amigo. Arrasou. Só a Com maior última coisa, alegria. Gabs. Eu vi que você tocava um tantã no vídeo. Eu comprei um tantã Opa! na 5ª série da escola, quando eu trabalhava num Xerox. Eu passava na frente da loja e falava, nossa, eu vou comprar esse tantã. Eu lembro, custava R$ 80, cara. Demorei um tempo na época, né? Para comprar. 5ª série do colégio. E foi o instrumento que eu cantava Rafa. samba, assim, no colégio. E vi que você estava tocando ele. Achei muito massa. Vamos juntos, meu amigo. Muito obrigado de coração, viu? Valeu, Gabs. Bom final de ano para você e para sua família. Boas festas. Que 2021 seja massa. Amém. Vamos nós. Valeu, mano. Tchau, tchau. Chegamos assim ao fim desse projeto no ano de 2020. O que te faz fluir? Eu acredito que você leva da vida a vida que você leva. Se seus olhos forem bons, seu corpo, sua visão será luz. Então olhe diferente. Quem sabe você está passando pelos mesmos lugares e pode começar a enxergar, começar a observar coisas de uma outra forma. Desejo para você um ótimo 2021, repleto de saúde, de realizações e até mais. Muito obrigado.